Estamos há mais de um ano da pandemia e os postos de saúde ainda continuam com seus atendimentos reduzidos. As palestras que aconteciam semanalmente com gestantes e demais pessoas da comunidade foram suspensas. O acompanhamento das crianças para verificar o peso e a altura também estão suspensos até o momento. A Unidade Básica de Saúde Manuel Catonho de Melo atende aqui no Santo Afonso pouco mais de 3.500 pacientes. E nessa pandemia, os atendimentos não pararam, apenas foram reduzidos para tentar conter a Covid-19. Conversamos com a enfermeira Cibele Braga, que atua há mais de 13 anos no município, e falamos com ela sobre a sua rotina nessa pandemia. Até mesmo a forma da gente atender mudou, né? A gente precisa estar o tempo todo de máscara, por exemplo, né? A higienização é muito mais eficaz, que a gente procura ter, uma visão totalmente diferente, né? Inclusive também do ambiente, né? A higienização que hoje é feita é um pouco diferente do que fazíamos antes, sempre foi feito, mas hoje é de uma forma diferente. Sabe? A gente utiliza produtos mais eficientes contra todo tipo de bactéria e de vírus para tentar minimizar ao máximo a contaminação. E assim, até pela mudança da rotina da gente, da quantidade de agendamentos, tudo isso mudou bastante. Qual o momento mais difícil que você passou nessa pandemia, tanto no seu trabalho ou na sua casa? Olha, eu acho que foi mais no início da pandemia, porque a gente não sabia, como a gente não sabe hoje, mas a gente sabia menos com o que a gente estava lidando. Então foi bem difícil, tanto aqui, na equipe daqui, quanto na equipe do plantão de Caruaru. A gente via profissionais chorando, a gente via colegas muito angustiados e com medo, né, do incerto, com medo de se contaminar, com medo do que iria acontecer. Eu acho que o pior foi mais no início da pandemia. Mas você acredita que agora o pico está maior do que lá no início, ano passado? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, até porque mudou o que o vírus está atingindo, né? Por exemplo, com relação à faixa etária. Antes a gente tinha mais os idosos que eram mais acometidos, né? Os casos graves vinham mais para a faixa etária dos idosos. E agora não, a gente percebe um pouco mais de pessoas mais jovens, então mudou, isso aí mudou e acredito que hoje é maior do que o início. Perguntamos também à enfermeira Cibele se a sua profissão é valorizada. Pelo que nós vivemos, não. Isso é uma visão geral de todos nós, enfermeiros. Infelizmente, não é dado, a gente vê que não é dado o valor devido à profissão, tanto pela sua importância na saúde, porque somos uma classe muito grande, certo? Que deveríamos ter muita força e que deveríamos ter um olhar diferente da sociedade, dos governantes, porque a enfermagem, acredito que é essencial para a saúde. Sem enfermagem não existe saúde. Nós atuamos desde a atenção primária, que engloba as unidades de saúde e atenção primária, até o nível hospitalar. Nós estamos presentes. E assim, não somos valorizados com relação ao salário, com relação ao nosso próprio trabalho, certo? Então, nossa luta é de muito tempo quanto a isso. Eu espero que depois dessa vivência toda que estamos tendo, né, com esse vírus, o foco tão grande na saúde, eu espero, não só eu, como também meus colegas, nós esperamos que o olhar mude para a gente. Vamos conversar nesse exato momento com Larissa Cavalcante, que é estudante de medicina e está no 5º ano. Larissa, boa noite, obrigada por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para conversar com o nosso programa São Bento em Foco. E eu queria perguntar como é que está a sua rotina nesse momento, você que está estagiando no hospital que recebe pacientes com Covid-19. Como está sendo tudo isso para você que ainda está estudando?
Então, Cassiana, lidar e cuidar de vidas é uma grande responsabilidade. E nesse cenário atual que nós estamos vivendo, eu me vejo cada vez mais desafiada a buscar e proporcionar o melhor para os pacientes. É muito triste, sabe, ver pacientes das mais diversas idades, jovens, adultos, idosos, que antes eram cheios de vigor e agora estão nessa situação. Estão instáveis e que estão sendo morada desse vírus tão temido, mas também ainda tão subestimado por tantas pessoas. Para mim, como estudante e estagiária de medicina, o impacto que eu mais senti, e ainda sinto, na verdade, é lidar com pacientes em séries, em estados mais avançados, em estados graves, e ter que estar preparada, pronta, física e emocionalmente, para cuidar do próximo, que está só esperando algum leito vagar para ele ocupar seu lugar, para lutar por essa próxima vida. Imagino, Larissa, que esteja sendo muito difícil. Para finalizar com você, Larissa, eu queria perguntar o que você sente ao ver pessoas jovens aglomerando sem necessidade, aqueles que não saem para trabalhar, mas saem para fazer uma viagem, saem para beber. Como é que você se sente? Eu fico revoltada. Eu fico muito triste, porque assim, a mídia está aí. Acredito que a população já está muito orientada e muito consciente ainda diante da situação que a gente está vivendo. E as pessoas ainda banalizam tudo isso. É muito triste ver tudo isso, e mais triste ainda é saber que tantas e tantas pessoas que vivem isso, infelizmente, vão se chegar um dia em que ou eles mesmos, alguém da família dele, algum parente, algum amigo, vai ser vítima, né, dessa exposição. Vamos conversar com a doutora Michele Lins, que é clínica geral, médica no município de São Bento do Una há 8 anos. Doutora Michele, muito obrigada por nos receber. A senhora lembra qual foi o seu primeiro paciente com Covid-19 aqui em São Bento do Una? Lembro, sim. Foi uma técnica de enfermagem que tinha pegado no local de trabalho. A gente quando ela chegou, foi fazer toda a assistência dela lá na casa dela. Um pouco mais de um ano de Covid-19 e está muito recente ainda na memória de todos os são-bentenses o caso dos idosos, né, lá do abrigo São Vicente de Paulo, que eles foram transferidos, em sua maioria, eu creio, para o hospital de campanha. Naquele exato momento a senhora estava de plantão, era médica também aqui. Em algum momento passou pela cabeça de vocês que seria uma tragédia anunciada? Naquele momento o Covid tudo era muito novo, então realmente a gente ficava com receio, mas quando teve o primeiro óbito suspeito de lá, a gente já foi ver cada idoso, internou logo todos para fazer exames e graças a Deus a gente não teve uma tragédia maior, mas eu acho que a ação também foi muito rápida naquele momento. De lá para cá, doutora, qual o momento mais difícil que você enfrentou? Eu acho que o pior momento está sendo agora, com esse aumento de casos e aumento da gravidade também do quadro. E teve também transferência de uma criança suspeita, não é confirmada, mas 16 internamentos em 8 dias só na ala Covid, 8 altas também, tivemos as vitórias também, mas assim, acho que o pior momento aqui na cidade, eu que estou de frente aí, na linha de frente há um ano, o pior momento está sendo agora. Tem muito mais gente com gravidade também. A senhora é uma médica jovem e que todos gostam do seu trabalho. Como a senhora está hoje, emocionalmente, psicologicamente? Consegue visitar os seus parentes mais tranquilamente? Depois que eu tive a doença e agora vacinada, lógico, sempre com cuidado, mas eu já consigo visitar os meus parentes mais próximos. Agora, emocionalmente, a gente fica desgastado. Ontem mesmo a gente teve o primeiro óbito de uma paciente aguardando vaga de UTI aqui. Paciente jovem, 51 anos. Então a gente, hoje quando eu acordei, você já acorda, meu Deus, o que eu vou fazer? Parece que você está enxugando gelo. Agora a gente viu de novo, tem outro paciente esperando UTI, paciente também potencialmente grave. Então a gente fica receosa. Então a palavra é que a gente está desgastado emocionalmente, é um peso muito grande, são famílias ali dentro, parentes ali dentro, de outro ente querido de alguém, então a gente fica bem receoso e bem preocupado também. Doutora,
Quando a senhora vê pessoas aglomerando sem necessidade, viajando, saindo para beber, qual a sensação? Eu passo ali na praça, às vezes eu vejo o pessoal sem máscara, sem os cuidados. Esses dias eu fui ver uma paciente em casa e tinha um pessoal bebendo. Aí ele chamou, doutora, eu fiz, cadê a máscara, né? Daqui a pouco vai estar lá comigo. Mas é porque assim, não é só você pensar em você pensar no próximo. Eu acho que no Covid agora o que levantou foi a bandeira do coletivo. Então você que está usando máscara, você não está usando só por você está usando por um idoso que tem em casa. Você que está usando, você que vai se vacinar, não está se vacinando só por você vai se vacinar por todo mundo também, pela população toda. Então, porque vai diminuir a transmissão. Então, acho que é agora o que a gente tem que pensar no coletivo. Então, parar de fazer aglomerações, acho que é o principal agora. Esse seria o seu principal conselho, também recado para a sociedade? Isso, usar máscara, se proteger quem está em casa, sair para fazer o essencial, o trabalho, compras, uma pessoa só fazendo compra, diminuir a circulação. Se a gente diminuir a circulação, a gente vai diminuir a circulação do vírus também. A senhora acredita que em quanto tempo vai estar controlada essa pandemia no mundo? Eu vi estudos que eles diziam desde o começo para agora, né, que seria 2 anos, então seria mais 1 ano aí na frente. Mas acho que a nossa única esperança agora é da vacina. Então, hoje em dia, teve pessoas aqui que tinham direito à vacina que não se vacinaram por pura ignorância. Mas eu acho que a gente já tentou restringir ao máximo, mas a nossa solução é a vacina. Então, quanto mais pessoas vacinadas, eu acho que a gente vai conseguir conter mais rápido esse vírus. Mas eu vi estudos aí em torno de 2 anos desde o começo da pandemia. Então, a gente ainda teria 1 ano aí na frente de pandemia.